Olá pessoal, vamos para mais uma gravação do nosso podcast, o PodLucast, falar muito sobre saúde. Hoje com uma convidada muito especial, doutora Eloa. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Lucas, como vai? Super agradecida pelo convite. Acho que esse tipo de projeto sempre ajuda a população a esclarecer, né? Sobre a área de saúde, que é uma área tão maravilhosa aí que a gente precisa trazer muita informação útil. Sobre a doutora, tem aqui, graduada em Medicina pela Escola Baiana de Medicina, especialista em Anestesiologia, especialista em Nutrologia pela Abram. Exato. Pós-graduada em Endocrinologia e Metabologia. Exato. Perfeito, né? E medicina médica preventiva. Também. Excelente. Completa. Esqueci de alguma coisa aqui? Não. Eu comecei, eu me formei em medicina, Sim, né, pela Baiana. Depois de alguns anos eu fiz anestesiologia, né? E depois eu fiz a pós de nutrologia, onde eu tirei o título pela Abram, né? Eu sou realmente especialista em nutrologia, sou nutróloga, e também fiz uma pós em outras áreas. Eu fiz uma pós em endocrinologia, fiz uma pós em medicina preventiva para poder aumentar aí meu alcance em relação aos meus pacientes, tá? Mas hoje eu ainda faço anestesiologia no hospital, né? Que eu sou professora, preceptora universitária, né? Mas atuo mais no consultório como nutróloga, tá? O tema do nosso podcast de hoje é desinflame, emagreça com saúde e fertilidade. Isso. Perfeito. Para começar, vamos falar sobre a inflamação. O que é inflamação? Veja só, quando a gente fala de inflamação, a gente tem que diferenciar os dois tipos de inflamação, tá? A inflamação aguda, que é aquela que você tem um corte, você faz uma reação do sistema imunológico para se defender do corte, cicatriza, né? Lembra que você sangra aí, fecha o sangramento. E tem inflamação crônica. A inflamação aguda, ela é inflamação de sobrevivência. Então, é importantíssimo ter, e é isso que a gente, né, que a gente está falando. Mas quando a gente fala de inflamação crônica, a gente fala de um tipo de inflamação que é quando a gente se expõe, né, a agressores do nosso ambiente. Então, assim, poluição do ar, poluição na água, alimentos inflamatórios, pesticidas, as toxinas todas ambientais, que isso a gente é silencioso, a gente não vê. Sim. A gente entra em contato e o nosso sistema imunológico faz uma defesa, que é uma defesa que a gente chama insidiosa, uma defesa crônica, fica ali ao longo do tempo, cronicamente ali, atacando esses que a gente chama essas toxinas, só que como ativa o sistema imunológico o tempo inteiro, que não é para estar ativado o tempo inteiro, você não agride apenas essas toxinas, você acaba agredindo a si mesmo, porque a longo prazo você vai gerar doenças pelo excesso de reação inflamatória crônica, tá? Tá, entendi sim. O ambiente traz essas reações. Exatamente. O ambiente nos agride. Isso, a gente responde a essas pequenas agressões que, como a gente o tempo todo está se expondo, fica o tempo todo ali, sempre com reação inflamatória, que isso cronicamente vai virar uma doença, tá? Porque quando a gente olha o sistema imunológico, Lucas, a gente tem várias moléculas para fazer essa reação, né? Sim. Que a gente chama de citocinas. Não sei se você já ouviu falar. Sim. As citocinas são proteínas que a gente faz para se defender. Só que, cronicamente, ou seja, o tempo todo essa citocina elevada, ela não vai ficar só atacando o problema, ela vai acabar nos atacando. Então, a gente tem até estudos mostrando que a longo prazo, o sistema imunológico o tempo todo ativado, superativado, que a gente chama, a gente pode até fazer reações contra das nossas próprias células. Então, existe aí uma teoria de gênese, inclusive, de doenças autoimunes. Tireoidite, por exemplo, né, é uma doença muito relacionada à inflamação crônica. O câncer também tem alguns estudos mostrando também. E a obesidade, que é a grande epidemia do nosso século, né? É a obesidade, que a gente pode, se a gente, né, parar para pensar aí, mais de 50% da nossa população
no Brasil já está acometida, tá? Acima do peso. Agora tem como a gente faz para se proteger dessas reações? Dessas reações. Então, a primeira coisa que a gente precisa modificar é se tornar o protagonista da nossa saúde. Então, para a gente evitar a exposição, a gente vai ter que mudar nossos hábitos de vida. Então, a gente chama isso de medicina de estilo de vida hoje, né? Mudar o ambiente. Como é que a gente consegue mudar? Primeiro, a principal coisa que a gente entra em contato, alimento. Então, você priorizar uma dieta que a gente chama anti-inflamatória, né? É o básico. Aí você pode perguntar, é uma dieta difícil? É uma dieta que a gente não tem acesso? Não, Lucas. É a dieta mais fácil de todas, que é a dieta natural. É o do descascar mais, que a gente chama, né? Desembalar menos. Então, é a fruta, é a verdura, é o legume, tá? É o cereal, o feijão, o arroz, as leguminosas. Tudo isso é ótimo. Tudo isso tá aí a nossa, né? A nossa grande... Como é que eu vou explicar? Está com acesso. A gente tem acesso a isso. E aí a gente precisa priorizar esses alimentos em detrimento dos alimentos industrializados, que são inflamatórios. Sim. Todo alimento industrializado, ele é um alimento que passou por várias fases para chegar naquele produto e ele ser conservado. Então, ele tem muita substância química. Então, a maioria dos produtos industrializados são processados ou ultraprocessados. E só por si só já aumenta o risco de câncer. Só por serem dessa forma. Então, se você olhar um produto processado ou ultraprocessado, pode pegar lá atrás o ingrediente. Tem um monte de nome que você nunca ouviu na vida. Química, 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 química e mais química. Está cada vez mais longe de um produto natural. Você acha que quando você ingere um produto desse, que seu organismo nunca viu na vida, uma substância química, ela não vai reagir? Ela vai reagir. A gente vai reagir. A gente vai tentar transformar aquela substância química em um produto que seja excretado, que saia do nosso corpo, né? E nesse processo, a gente vai ativar cascata de inflamação, citocinas, liberar um monte de radical livre, que eu não sei se você tem conhecimento, que é quando a gente tem aquelas reações, que, né, isso é natural ocorrer com radical livre, só que o excesso que é o problema. Então, você não vai ficar só no sistema imunológico, só na reação, você tá vendo que você tem um monte de coisa envolvida, né? Sim. E a gente chama isso, hoje em dia, de estresse oxidativo elevado. Então, o excesso de radicais livres produzido, né, por essas reações. Você viu aqui alimento, eu falei só de alimentos. Mas a gente tem outros produtos que a gente também tem contato. Ainda com relação ao alimento, é perfeito quando você traz, porque alerta as pessoas. Porque o simples fato de ter minha vida, rotina corrida. Só que eu não vou descascar um alimento, vou pegar um embalado que fica mais fácil para mim. Exato. Só que quando você percebe que isso está ali lhe atrapalhando, não na hora, mas depois, você vai repensar. Tem que repensar. Inclusive, Lucas, um dos grandes ganhos que a gente teve atualmente foi mudar na legislação. Os produtos agora tem que estar escrito a quantidade de açúcar, achei isso fantástico. E se é integral ou não. Que antigamente conseguia se enganar a população dizendo que era um produto integral e não tinha nada de integral ali. Hoje, você tem que ter uma percentagem acima de 30%. Você tem algumas regras para aquele alimento ser dito, aquele produto industrializado, na verdade, ser dito integral. Isso também já ajuda. Porque eu não sei você, se você pegar uma barra de chocolate que está lá escrito, não sei quanto de excesso de açúcar, você já olha assim, eu não vou comprar isso, pelo menos para o meu filho eu não vou comprar. Já começa, né, a rever, né? Aqueles produtos mesmo fim, aquilo ali é cheio de corante, é extremamente inflamatório. Daquilo para uma criança é verdadeiramente, na minha opinião, como médica, um crime. Então, não deveria nem ser liberado para a criança aquilo ali, de tanta quantidade de química que tem naquele produto ali. Chama atenção, é bonitinho, mas é muito prejudicial. Muito para todo mundo. Muito ruim. Para todo mundo, tá? A gente fala criança porque imagine que a criança, diferente de nós, ainda está em desenvolvimento. Muitas vezes desenvolvimento, inclusive, cerebral. E a gente sabe que os primeiros anos, né, da vida da criança, eles são primordiais para o desenvolvimento do cérebro da criança. E a gente tem, inclusive, hoje, um mundo aí de doenças ligadas à parte cerebral, que eu nem vou falar do autismo em si, mas assim, a hiperatividade, a gente tem os quadros de depressão em crianças, já ansiedade generalizada em crianças e
a própria obesidade. Porque se você pegar estudo científico, eu fiz uma revisão recente, inclusive, vários produtos químicos estão relacionados com obesidade, são considerados obesogênicos. Imagine só, entende? Então, assim, na verdade, na minha opinião, assim, a gente realmente precisa parar para pensar no que a gente se alimenta. É o primeiro ponto aí de o que você falou para mim, o que é que pode mudar? A alimentação. O primeiro ponto que você precisa focar é na alimentação. Não é que o doutor está dizendo que nunca mais na vida vai comer um doce, uma torta, Eu não estou falando isso, eu estou falando que esse tipo de alimento, ele tem que ser realmente na base da exceção. Quando não tiver como, não comer. Vai numa festa e comeu. É diferente de você comprar. No mercado, teve uma paciente minha que falou que não sabe como sobreviveu, porque a mãe, quando ela era criança, ela teve uma doença inflamatória intestinal, ficou muito magra, perdeu muito peso, e a mãe só dava o que ela queria comer para engordar. Então, ela lembra da mãe comprando um pacote de biscoito recheado por dia, 30 pacotes, para ela comer um pacote por dia. Imagine. Acho que de gordura hidrogenada naquela época, né? O problema está aí, em organizar a sua alimentação com alimentos ruins. Exato, olha Desde só. quando você organiza com alimento bom e por um acaso tem um alimento ruim... Tudo bem, a maior parte sua, 90% você está se alimentando bem, os 10% não vai ser o grande prejudicial. Lógico que se a gente tiver alguma doença, até esses 10% não vão poder ter. Tá? Que a gente não está falando de doença, mas a gente já tem algumas doenças inflamatórias. Assim, a gente vai falar em um momento posterior, quando eu falo de fertilidade, endometriose, que hoje também é uma grande, né, é uma doença que tem causado muita infertilidade, ela está muito relacionada com alimentos inflamatórios, dentre eles o glúten, né? O alimento que tem glúten, ele é um alimento que é ruim para paciente que tem endometriose, por exemplo. Tem muitos alimentos. Então não vai dar para ser exceção nem delas, coitadas, infelizmente. Sim. A gente vai ter que excluir o glúten dessa população de pacientes. Além do alimento, tem outro ponto para a gente tocar mais forte? Além do alimento, Sim. A gente tem que priorizar a atividade física regular. Sedentarismo também é considerado um agressor. A gente também considera as toxinas. Então, por exemplo, a gente tem uma água filtrada que tem uma grande quantidade de alumínio. Tá? Então, a gente pode ter também o alumínio, que é um metal tóxico, encontrado no desodorante, né? na cápsulazinha de café. A maior parte é na água e nas panelas. As panelas de alumínio tem. Quando você esquenta o alimento numa panela de alumínio, o alumínio passa para o alimento. Você ingere o alumínio ele é tóxico e ele vai se acumulando ao longo do tempo. Então, tem alguns estudos relacionando o alumínio com doenças neurológicas. Alzheimer, Parkinson, tá? E infertilidade também tem alguns estudos. Outro tipo de toxina também que a gente pode ter contato são as toxinas dos plásticos, que eu também falo muito. Então, quando você ingere um alimento que você, sei lá, condicionou ele no plástico, principalmente quando você cozinha e já coloca ele quente dentro do plástico, ou quando você coloca no micro-ondas, você passa para o alimento produtos químicos do plástico. Até o mais comum, que é o bisfenol A, né, que foi retirado, inclusive, dos plásticos das mamadeiras e dos brinquedos, é o que está muito relacionado a câncer. Mas os outros bisfenóis que tem no plástico, ainda hoje, também estão relacionados com câncer. Então, que é o bisfenol S, por exemplo. E você tem outros. Tem PCBs também que tem ali, tem dioxinas também que tem nos plásticos. Você tem, sabe aquele papelzinho, eu falo muito sobre isso, inclusive. Aquela nota fiscal que você puxa, que vem a tinta ali quente, aquilo ali tem um produto químico que ele é termoativado, que ele é extremamente tóxico e extremamente cancerígeno. Então, o ideal é nem pegar naquele negócio, deixa aquele negócio lá, joga fora. Tira uma foto ali e joga aquilo ali fora. Inclusive com estudos mostrando alteração de fertilidade com aquele tipo de produto. Então, assim, a população não tem muito acesso ou acha que isso é terrorismo muitas vezes, né? Sim. E não é. É um pouquinho ali, que se a gente for somar... Por que você falou assim para mim? Ai, doutora, o que a gente está exposto? A gente fala muito de carga tóxica total, né? Se você parar para ver, eu falei de vários exemplos. Então, na verdade, se você tem muita exposição de pouquinho em pouquinho, vai gerar uma carga tóxica grande. E a gente nem falou das toxinas, né, permitidas, como o cigarro e o álcool, né? Que é extremamente deletério também e que está permitido, né? As pessoas
né, usam. E aí, se você for parar para ver, a gente realmente vive num mundo cercado de toxinas. Então, assim, até um alimento, às vezes o paciente fala, doutora, mas no tomate tem agrotóxico. Tá certo, tem agrotóxico, tem pesticida. E o Brasil é um dos grandes campeões mundiais de uso de agrotóxicos nas lavouras. É gravíssimo. Muito grave. Então assim, quando eu falo, prefiro orgânicos, também é uma realidade. Mas é antes um produto alimentar da natureza do que um produto ultraprocessado, tá? Eu vi um vídeo recente falando da margarina e da manteiga. Falando mal da manteiga, falando bem da margarina, né? E dando apenas o exemplo do tipo de gordura que a margarina agora tem, que a manteiga tem gordura saturada. E assim, esqueça, gente, margarina é um produto ultraprocessado. A manteiga não é produto, é quase natural. Você pega o leite, né? Tira aquela nata. Então, assim, ainda continua sendo pior para o organismo um produto ultraprocessado do que um produto natural, tá? E imagine o seguinte, se você come, sei lá, sua saladinha que não é orgânica, mas você não come produto industrializado, você se alimenta, né, bebe bastante água, tem um hábito de vida legal, faz atividade física, dorme adequadamente, que a gente nem falou disso, mas é um problema. Você acha que aquele agrotóxico que tem ali, seu fígado vai ser capaz de metabolizar ou não? Se estiver ruim, não vai ser não. Só se estiver ruim. Mas se você tiver toda uma estrutura boa, aquilo ali vai ser facilmente detoxificado. Exatamente. Concorda? Concordo. Então, quando eu falo para o paciente, eu falo, se preocupe com a carga tóxica total. Mulheres, se preocupe com a carga tóxica total, porque as mulheres têm um outro agravante. Nós, mulheres, a gente utiliza muito cosmético. E os produtos de higiene, os cosméticos, têm uma grande quantidade de produtos que a gente chama xenobióticos, que são toxinas. Entende? Que alteram hormônios, que atrapalham a fertilidade, que aumenta a obesidade. Entendeu? Então, assim, é muita coisa que a gente está exposto, sabe, Lucas? Eu separei alguns pontos aqui, muita coisa mesmo. Eu separei alguns pontos, a questão do alimento. O que dá pra gente mudar agora? Assistindo esse podcast, ouvindo o podcast, dá pra mudar agora. Ir pra feira. Não vai no mercado, vai na feira. Principalmente organizar a comida. Se tiver uma cultura tradicional, né, familiar, ou seja, que a gente sabe que é orgânico, melhor. Tá? Quem tá no interior, por favor, tem mais acesso do que na capital. Verdade. Né? De dizer, aqui tem orgânico é caro, vai pro interior. Então, se você mora no interior é mais fácil. Aqui a gente tem alguns locais que trazem orgânicos. Sempre procurar saber, tem uns produtos que tem o selozinho, né? Do órgão fiscalizador, que é orgânico, também isso é importante para não ser enganado, tá? Importante. E a limpeza, às vezes, também ajuda, né? Tem alguns artigos mostrando que você fazer uma limpeza com água corrente, filtrada, e colocar bicarbonato também, às vezes, ajuda a diminuir o grau de pesticidas. Então, assim, tem algumas coisas a mais que a gente pode fazer para ajudar, tá? Mas é basicamente se preocupar em alimentos que você descasca. Isso. Frutas, verduras, legumes, folhas, muita salada. Salada é ótimo para o intestino. Isso ajuda muito a ajudar na detoxificação dessas toxinas, tá? Então tem jeito, né? Tem jeito. Mudando o hábito de vida. Mudando o hábito. Incluindo nessa mudança de hábito a questão da prática de atividade física. Isso. A gente comentou aqui. Tem a questão também, que eu separei aqui, o alumínio e o plástico. Isso. Tem muita gente que ainda, além de usar a panela de alumínio, ainda usa a colher de plástico. De alumínio de alumínio também. Que piora a situação. Imagina, você tá misturando ali, pior ainda. A questão do plástico também, a questão de usar o plástico no micro-ondas, guardar comida quente no plástico, tudo isso é ruim. A questão do sono. O sono é importantíssimo, né? Dormir com qualidade. Dormir com qualidade, aquela coisa eu sempre falo, né? Para meus pacientes, como é que eu posso melhorar meu sono, né? Primeiro, ir para a cama cedo. Nem vem que vou dormir na hora que me dá vontade. Não, você vai preparar o terreno para dormir. Sim. Você tem uma liberação de um hormônio, que é a melatonina, que o primeiro pico é 6 horas da noite. Ou seja, quando o sol está se pondo, sua melatonina já está aumentando. Então, prepara a casa. Não deixa as luzes todas acesas. Começa a colocar aquela meia luz. Começa já a dizer, olha, para as células da sua retina, que você diminui a luminosidade, e significa que você vai produzir melatonina. A melatonina ela é liberada com diminuição de luminosidade.
Então, por exemplo, luz artificial à noite é muito ruim. A luz azul do celular é péssima para a produção de melatonina. Tem estudo mostrando que se você colocar a tela e um livro, por exemplo, à noite, você diminui 33% com a tela a produção sua de melatonina. Imagine. Então, assim, ir dormir cedo, 9 da noite, 10 horas no máximo, para você ter o segundo pico de melatonina. Preparar o seu quarto de forma silenciosa, né? Tudo escuro, seria importantíssimo. E deitar para dormir. Deitar para dormir 1 hora. Deixar o celular fora do quarto. Fora do quarto, completamente fora do quarto, pelo amor de Deus. Outro ponto que eu separei aqui é a questão da exploração das estratégias para o emagrecimento com saúde, sem o radicalismo. Sem o radicalismo. Isso é o que eu mais falo nas consultas. Sim. Não adianta você fazer uma dieta restritiva. A longo prazo, você não vai conseguir manter. Haja vista, a gente já tem dietas desse jeito, né? As dietas cetogênicas, as dietas tipo Ravena, que emagrecem muito rápido, mas é difícil o paciente se manter depois, porque é muito restritiva. A gente tem que trabalhar com a dieta que seja normocalórica. Isso é sempre o principal. Lógico que se esse paciente chega acima do peso, a gente tem que ter o gasto. Então, a gente tem que ter um déficit calórico. Aí, nesse déficit calórico, a gente vai precisar adequar a quantidade de calorias. Então, para isso, eu sempre falo para os pacientes a importância de exames mais específicos. Então, você tem os exames de bioimpedância, por exemplo, você vê a taxa metabólica, ou então você faz os cálculos clínicos. De forma geral, você vai fazer uma dieta que seja uma dieta adequada para aquele paciente perder peso, ou seja, nenhuma dieta louca restritiva. E você vai, dentro desse planejamento, colocar os alimentos que são anti-inflamatórios. Então, por exemplo, você vai colocar neste cardápio proteínas. A gente precisa de uma quantidade adequada de proteínas em todas as refeições. As proteínas, elas aumentam saciedade. Então, uma pessoa que come proteína, ela naturalmente vai comer menos, porque ela vai ficar mais cheia, né? Mais saciada. Uma estratégia que eu acho fantástica, e qualquer pessoa pode fazer, não tem nenhuma dificuldade nisso, é você ingerir antes do café da manhã um whey protein. O whey protein, tem várias formas de whey protein. Eu gosto muito dos whey protein hidrolisados, isolados, que tem uma carga grande de proteína. É um produto que, se você for na literatura médica, tem inúmeros estudos com benefício. É uma proteína que a gente chama de alto valor biológico, ou seja, ela é muito fácil de ser absorvida. Então, muitos pacientes meus conseguem entrar na quantidade de proteínas colocando esse suplemento na dieta. E tem um estudo muito belo feito em que esses pacientes colocaram esse whey protein no café da manhã, antes do café da manhã, eles conseguiram tanto ter um café da manhã com a quantidade adequada, ou seja, ele não comeu muito no café da manhã, como ele conseguiu ficar saciado ao longo do dia. E aí, no final do dia, não teve aquele apetite hedônico que a gente chama, que é o apetite emocional, né? De querer comer bobagem. Diminuiu, inclusive, essa tendência. E é fácil, né? De você ter. Basta você ter um profissional habilitado, né? Um educador físico, um nutricionista para te orientar em relação ao tipo de whey. Tem vários tipos de whey, né? Bons no mercado. Tá? E é interessante você colocar, porque você vai aumentar a quantidade de proteínas do seu dia, vai melhorar a sua saciedade, você vai comer bem, né? Vai diminuir, inclusive, vai ajudar até no emagrecimento, se você estiver acima do peso. Tudo começa num primeiro momento da manhã ali, com a alimentação. Café da manhã é o principal. A proteína ali. Sempre. Café da manhã, não adianta fazer jejum pulando o café da manhã, é deletério, já mostra os estudos também. A gente precisa ter um bom café da manhã, para a gente poder, né, ter uma qualidade durante o dia de outros alimentos bons também, tá? Não sobrecarregar em um outro momento. Em um outro momento a alimentação, exatamente. E o que você faria, doutora, se tivesse no início da sua vida mais saudável? Para começar, Sim, você fala? Para começar. Uma pessoa que hoje está muito ruim com relação à alimentação, Pronto. Atividade física. Eu começaria dormindo mais cedo. Então, tirar 1 hora do meu sono para tentar chegar até 10 horas, 9 horas. Então, a cada 15 dias tentar diminuir 1 hora se essa pessoa dorme, tipo, meia-noite, entendeu? Chegar no horário mais cedo, eu tentar realmente fazer um ambiente bem escuro, porque é no sono que a gente faz recuperação celular, é no sono que a gente aumenta a produção de hormônios, é no sono que a gente diminui cortisol, que a gente não falou, mas é o hormônio do estresse.
cortisol alto faz você comer mais, né? À noite. Dormir menos. E é à noite que você tem que estar com cortisol baixo para você dormir bem, tá? Se você tiver uma boa noite de sono, cronobiologicamente falando, de manhã cedo você vai acordar cedo, é para você acordar cedo. Se você puder fazer, né, uma exposição solar, tipo ir na varanda, tomar o solzinho nesse primeiro momento, vai te ajudar a fazer receptor de vitamina D, a fazer receptor de cortisol para melhorar a sua disposição. E se você puder ter algum grau de saúde mental, separar um momento para ter uma saúde mental. Eu sempre falo para os pacientes, ouvir uma música agradável logo cedo, fazer uma oração logo cedo, se você for uma pessoa mais religiosa, isso vai ajudar a começar seu dia com saúde. É o primeiro passo, tá? A alimentação vai vir ao longo do tempo, mas começar com o pé direito, né? Dormindo bem, acordando bem, já melhora muito a disposição para a gente, né, fazer outros passos na nossa vida. Então, o dia começa na noite anterior. Na noite anterior. Perfeito. Sem dúvida alguma. Uma noite mal dormida faz você comer muito durante o resto do dia. Aumenta, se eu não me engano, quase 300 calorias no outro dia de comida que você vai querer comer. Então, é muito. Muito. É muito. Perfeito. A gente vai falar agora também sobre a fertilidade de casal. A gente começou a falar um pouco, e você trabalha com isso, é um dos principais projetos. Eu tenho um público muito grande, né? Porque quando eu falo aqui de desinflamar, o público que vai, né, que tem uma dificuldade para engravidar, esse público, né, da fertilidade é um público que realmente é muito inflamado. Muitas vezes é muito inflamado, tanto o homem como a mulher, tá? Sim. E a gente vive também uma epidemia disso, de dificuldades de casais, dificuldades para engravidar, atualmente. É exatamente isso que eu ia perguntar. Qual é a relação da inflamação com a fertilidade? Então, vamos lá. O homem e a mulher, a gente produz 2 gametas, né? O homem produz o espermatozoide, a mulher produz o óvulo. Para a gente produzir esses gametas, a gente tem um custo energético enorme das nossas células. Então, tanto o ovário como o testículo gasta muita energia para produzir esses gametas. Nessa evolução dessa progressão para formar o óvulo maduro, o espermatozoide bom, a gente vai precisar de vitaminas, micronutrientes, antioxidantes e não pode ter estresse oxidativo elevado. Ou seja, você não pode estar inflamado, você não pode ter muito radical livre. E você pensando aqui comigo, imagine, você vive uma vida estressada, cortisol alto, você come mal, você dorme mal. Você está dizendo para o seu organismo que você está constantemente sendo agredido. Você acha que seu organismo vai priorizar a energia para produzir espermatozoide ou óvulo? Não, vai ser em terceiro, quarto, quinto lugar. Ele vai priorizar outros órgãos, né, mais importantes, tá? Como cérebro, coração. Então, a função reprodutiva na espécie animal, né, nós somos animais, não vai ser a prioridade se o animal está sendo agredido. Então, outro ponto. Aí eu falo, esse é o primeiro ponto, né? A gente não vai ter uma vontade do organismo para isso. O segundo ponto é que a gente precisa de coisas que vêm dos alimentos para essas reações químicas, entendeu? Então, por exemplo, para a gente poder fazer uma célula, a gente vai precisar de micronutrientes, então de zinco, de ferro, de cálcio, de magnésio. Se a gente não tem um alimento muito adequado, a gente tem deficiência de todos esses nutrientes. Aí é o primeiro ponto. O segundo ponto é aqui, se você está muito inflamado, seus antioxidantes vão para essa desinflamação. E a gente também precisa de antioxidantes quando a gente está produzindo as coisas, porque a gente está formando radical livre ali também. Então, eu sempre falo com as minhas pacientes que estão, homens e mulheres, os casais, né? Mais importantemente do que você achar que, sei lá, uma fertilização in vitro, que hoje está super em voga, vai ser a resolução de um problema de fertilidade, você precisa trabalhar com o início, com a base. Para você formar o óvulo que vai se unir ao espermatozoide, né? Esses gametas, para formar, você precisa de nutrição, você precisa de saúde para eles serem bons, né? E assim, eu não sei se você tem tanto conhecimento em relação a isso, mas, por exemplo, a mulher, ao longo da vida, ela vai envelhecendo e os nossos óvulos vão ficando ruins a cada ano. Sim. Então, imagine uma mulher. Hoje, você acha que a mulher tem filhos com que idade atualmente? Vamos a média aí. 35, 33. Acima de 35. A maior parte das mulheres hoje estão indo para gestações acima de 35 anos. Espera a vida ficar completa,
casar, ter uma vida equilibrada, e é natural que seja assim. Só que acima dos 35 anos, a reserva ovariana vai dizer, é uma queda brusca. Só para você ter uma ideia, 80% dos óvulos, né, de mulheres com menos de 30 anos são bons. E 90% dos óvulos de mulheres com 43 anos são ruins. É o oposto. Imagine. Quando eu falo bom e ruim, é tipo geneticamente bom, geneticamente alterado. Entendeu? Entendi. Por isso que acima de 35 você tem uma taxa grande de abortamentos, de perdas gestacionais, porque esses óvulos já estão velhos e estão alterados geneticamente. Uma outra coisa também é que o homem pode achar que não sei quantos milhões de espermatozoides não vai ter problema. E não. Quando a gente faz uma análise do espermograma do homem, os homens inflamados, eles têm uma taxa que a gente chama alta de fragmentação de DNA. O que é isso? Dentro do espermatozoide na cabeça, a gente tem a carga genética que a gente carrega para formar o embrião. Se ele está muito fragmentado, ou seja, se ele está muito alterado, quando forma embrião, o que os estudos mostram é que, ao longo prazo, ocorre abortamento. Então, grandes taxas de abortamento também estão relacionadas com alterações do espermatozoide masculino. E muitas vezes a mulher demora horrores para investigar o marido. Fica investigando a mulher e não investiga o homem. Já tive uma paciente uma vez que falou para mim, poxa, eu fui fazer a fertilização in vitro, na hora que foi fazer a fertilização in vitro, que foi coletar o espermograma do meu marido não tinha espermatozoide. Estava zerado. Eu não ia engravidar nunca. E passei 3 anos tentando engravidar, achando que o problema era meu. Então, a gente precisa olhar para o homem. E o homem, inclusive, o estilo de vida é ruim, é extremamente prejudicial para o espermatozoide. E os homens têm uma doença que é muito comum também, né, que é a varicocele, que aliado ao estilo de vida é mais ainda inflamatório. Aí que acaba com a qualidade mesmo dos espermatozoides, né? Então, na verdade, eu tenho um problema que é crônico, né? Um problema feminino, um problema masculino e um problema, 15% das vezes, infelizmente, que não se acha um fator. Nem um fator feminino, nem um fator masculino. Aí a gente começa a investigar os hábitos de vida. A gente começa a fazer mais ainda mudança de estilo de vida nesses 15% que a gente chama de infertilidade não explicada. Não achou um fator, entendeu? É nesse caso aí que eu bato mais ainda a tecla. Aí que a gente tem que priorizar mesmo a desinflamação. Por quê? Quando os estudos mostram que a gente só consegue algum impacto, por exemplo, em relação ao óvulo da mulher, na qualidade, mudando o estilo de vida. Eu não consigo, normalmente, aumentar a quantidade de óvulos, porque a gente tem uma quantidade que é fixa que vai diminuindo. Então, por exemplo, se o casal chega para mim hoje e a mulher diz, eu tenho uma reserva ovariana tal, 0 alguma coisa, eu não consigo criar óvulos. Essa é a reserva dela, que infelizmente chegou naquele nível pela vida toda que ela se expôs. Ok. Mas eu consigo melhorar o ambiente que aquele óvulo está para que, muitas vezes, realmente a gente veja a reserva. Porque às vezes a reserva está ali e não é real. Às vezes a gente consegue melhorar o que a gente chama de recrutamento do folículo, dos óvulos, né? Consegue melhorar esse recrutamento com vitaminas, com antioxidantes, com mudança de estilo de vida. A gente consegue ajudar. Mas os estudos mostram que a gente consegue melhorar a qualidade. Então, assim, fragmentação do DNA do espermatozoide do homem, a qualidade do óvulo dessa mulher, entende? Então, quando eu falo de desinflamar, é tentando oferecer um ambiente mais saudável para que essas reações sejam feitas e a gente forme um óvulo mais saudável, um óvulo e um espermatozoide mais saudável, entendeu? Entendi, isso a gente consegue fazer. A gente falou aqui da importância da mulher conquistar os bens, conquistar a questão profissional, tudo isso. Por isso que muita mulher deixa para ter filho, estão deixando mais velhas, depois de 35 anos. Só que tudo que a gente falou anteriormente serve para ela usar para se cuidar também antes, para ter filho no momento que ela quiser. Mas aí a gente luta contra a genética, né? Contra o organismo. A gente não tem como criar óvulos. Sim. Então a gente tem que falar para essa mulher que depois de 35 anos, se ela for tentar engravidar, talvez ela não tenha uma quantidade de óvulos dela suficiente para ter essa gestação. Então, o que é que a gente normalmente tem aconselhado? Né? Além de mudar o estilo de vida, lógico, né? Para tentar preservar ao máximo a capacidade de fertilidade.
Mas se é uma mulher que sabe que vai ter que ter uma vida grande até poder ter um filho, ela guardar os óvulos dela antes. É como se fosse fazer uma poupança, né? Que a gente chama isso de, hoje em dia, de congelamento de óvulos, né? Assim, em torno de 30 anos, se ela puder e tiver condições, ela fazer um procedimento, né, médico, em que ela vai estimular esses óvulos para poder coletar uma quantidade boa de óvulos e guardar. Porque se na época que ela quiser ter aquele filho, ela não conseguir engravidar de forma natural, ela tem a poupança dela de óvulos para tentar usar os óvulos dela, que é com 30 anos, que é mais jovem. Lembrando que se essa mulher for uma mulher que tiver um hábito de vida ruim, talvez os de 30 não sejam bons. Por isso que eu digo, não adianta ser só jovem, a gente precisa ter também um estilo de vida bom. Até porque, se fosse só a idade, minhas pacientes com 30 anos engravidariam de forma natural, nunca estariam no consultório, e não é o que acontece, né? A gente também tem pacientes jovens com, né, graus variáveis de infertilidade, de óvulos mesmo, tá? Então, na verdade, assim, mudar o estilo de vida, priorizar tudo isso que a gente conversou é importantíssimo. Mas a idade é um fator principal em relação à fertilidade. Então, a gente precisa guardar aqueles óvulos, se ela quer ter essa gestação muito mais tardiamente. Quando o paciente me procura, Lucas, que fala assim, né, que é jovem, tem 33 anos. Aí eu sempre pergunto, vai engravidar quando? Ah, não quero, não sei, só daqui a 5 anos. Quer ter mais de um filho? Porque a gente precisa organizar esse planejamento aí. Porque um filho, o primeiro filho, depois dos 36, 37, 38, o segundo vai ter com quantos anos? Pode ser que não tenha o segundo dos seus óvulos. Então, vamos conversar sobre isso. Então, é importante sempre trazer isso para a população, porque eu já ouvi muitas mulheres mais velhas dizendo isso. Poxa, por que ninguém me avisou? Poderia ter, né, priorizado isso, eu poderia ter buscado isso antes, né? E é importante a gente falar isso para elas esclarecerem. Isso existe, a gente pode congelar esses óvulos, pode lhe ajudar no futuro se você realmente quiser esse filho com mais, né, a posteriori mesmo. Isso é perfeito. E também venho lhe parabenizar justamente por isso, de levar essas informações. Porque muitas mulheres, muitos homens não sabem disso. Sabe. Homem, então, homem, Lucas, então, às vezes nem na consulta né, do casal quer vir da fertilidade. Não, meu marido precisa ir, gente, precisa ir. Olha, primeiro que não existe infertilidade da mulher, infertilidade masculina, isso não existe. A infertilidade é do casal. A OMS categoriza a infertilidade como infertilidade conjugal. E nessa infertilidade você vai ter um fator feminino, um fator masculino, um fator de ambos ou um fator sem explicação. Entende? Então, a infertilidade, sendo do casal, é o casal que vai se tratar. Então, eu tenho que tratar a mulher, mas eu tenho que tratar o homem. A mulher vem, mas eu pergunto, espermograma. E a outra coisa, não é só espermograma simples. Dentro dali do espermograma, tem várias coisas que a gente pode pedir a mais, que muita gente nem pede, pra gente descobrir mais sobre aquele espermatozoide, entendeu? Fazer o interrogatório de vida, por exemplo, um homem que fuma, tabagista, é extremamente inflamado. Em grau de fertilidade é muito menor que um homem que não fuma. Um homem que ingere muita bebida alcoólica também. Um homem obeso também tem um grau maior de envolvimento, né, do sistema de fertilidade, diminui mais a fertilidade, entendeu? Então você tá vendo que você tem vários fatores do estilo de vida que são modificáveis, isso, que podem ajudar esse casal e que a gente às vezes nem lembra, né? Às vezes vai para a fertilização in vitro, eu alerto muito isso, por quê? Porque o casal que vai para a fertilização in vitro, que é quando você faz, né, o embrião, né, o óvulo com o espermatozoide para formar o embrião, acha que 100% vai dar certo. Não é por aí. Superestimam a FIV, que a gente chama. Então, eu tenho vários hoje casais que vão para mim, que já fizeram 2, 3, 4 FIVs, sem sucesso, sem saber o que está acontecendo, e o principal, que foi melhorar o estilo de vida, não aconteceu. Então, assim, vamos melhorar o estilo de vida primeiro, vamos melhorar essa qualidade. Às vezes eu peço 3 meses para nova tentativa, para ela poder mudar o comportamento, né, frente a isso, para a gente poder tentar de novo. Já tive pacientes que nesse processo engravidaram de forma natural. Entendeu? Para você ver que isso acontece, né? Algo ali que não estava ajustado, que se ajustou. É milagre? Não é milagre. Eu sempre falo isso para pacientes. Às vezes o paciente acha que quando a gente fala de fertilidade,
priorizando, vou te dar uma pílula mágica. Não existe isso. Não existe. Minhas pacientes, a maior parte dos meus pacientes são de fertilização in vitro. Maior parte. Eu quase não tenho paciente que está tentando só natural. Então, assim, os pacientes quando vêm para mim, eu vou orientar você a mudar seu estilo de vida e eu vou colocar na sua alimentação suplementos para te ajudar nesta fase. E nesses 3 meses, que é o tempo que seu óvulo e o espermatozoide do seu marido vão melhorar, que é o tempo que ele evolui, é onde você tem um tempo para você mudar seu estilo de vida. Porque não adianta a gente não priorizar isso, a engravida, vamos dizer lá, engravidou sem priorizar isso, conseguiu engravidar, ótimo. Será que essa gestante vai ter um bom hábito de vida? Se ela não mudou antes, você sabia que esse bebezinho que você está falando aí, que você é um público seu de mulheres, né, mães, o bebezinho que ela está gestando é o momento mais crucial da vida dela, é na gestação. É na gestação que a mulher tem que se preocupar o dobro com o que ela come, com o que ela se expõe, com o estilo de vida, entende? E aí, às vezes, a mulher engravida, eu tenho alguns pacientes que estão comigo, engravida, aí some, eu mando mensagem, cadê você? O momento mais importante é a programação metabólica do seu bebê, você some, não, você volte. Porque é neste momento que a gente, né, vai interferir positivamente ou negativamente no seu filho daqui a uns anos. Ou você acha que esse espectro autista, a quantidade de doenças relacionadas ao espectro autista tem a ver com o quê? Com alguma coisa no meio ambiente. Na hora que essa mãe está gestando esse bebê. Não é só genética, né? Porque muitos casais não têm história nenhuma de genética na família de autismo e têm filhos autistas, entendeu? Então, assim, eu puxo mesmo. Não. Volta. Pós-parto, amamentação, importantíssimo também. Na amamentação é outro ponto que você pode ajudar no seu bebezinho, entendeu? Então, assim, falar de fertilidade, Lucas, é extremamente complexo. Complexo demais. Muito complexo. Um ponto que você tocou aqui com relação aos homens. Bebe, fuma, não pratica atividade física, se alimenta mal. Obeso. Muita complicação e que vai interferir na vida do casal, na vida do filho, da esposa. Você sabia que tem estudos mostrando que eu falei de fragmentação de DNA do espermatozoide, né? Alguns estudos mostrando que pode ter uma relação dessa fragmentação de DNA com o autismo e com um câncer da retina, retinoblastoma. Você já ouviu o caso, né, aquele apresentador do BBB que teve a filhinha com, né, aquele tipo de câncer, que é extremamente raro, retinoblastoma, mas é um câncer que a gente não tem muita explicação, porque surge na criança pequena, né? Aí tem alguns estudos tentando mostrar que pode ter alguma alteração genética por parte do espermatozoide do homem e tal, um espermatozoide mais velho, tá? Inclusive, alguns homens mais velhos talvez tenham um risco maior. Então, assim, você vê que isso pode estar implicado em melhorar aquela qualidade. E a gente consegue melhorar aquela qualidade como? Melhorando o estilo de vida, né? E outra coisa, uma pessoa que é magra não necessariamente é uma pessoa saudável. Exatamente. Agora, o paciente com obesidade é um paciente doente. Então, não existe um paciente obeso que seja saudável, mesmo que os exames clínicos estejam normais, porque você já sabe hoje que a inflamação ela é silenciosa. Então, para ela se mostrar no exame, ela já passou do grau de silenciosa para doença, né? E assim, pré-diabetes, por exemplo, é extremamente comum hoje em dia. Pré-diabetes, resistência à insulina, aquilo ali está dizendo, olha, ele vai virar diabético, brevemente, né? Esse peso aí não está normal, ele vai virar diabético. A gente sabe que um obeso tem uma chance de, em 10 anos, muito grande de se tornar diabético, né? E para o casal, tem alguma dicas práticas, além de tudo que a gente já falou? A primeira, eu sempre falo para os meus casais, né? Antes das tentativas de engravidar, pelo menos de 3 a 6 meses antes, se preparar com tudo isso que eu falei para você. Seja na dieta, seja melhorando o estilo de vida, seja suplementando, que realmente as mulheres vão precisar fazer algum grau de suplementação antes de começar a tentar engravidar. Não é a ILOA que está dizendo, é o Ministério. A gente tem alguns suplementos que precisam ser dados antes, como, por exemplo, folato, né, que é um antigo ácido fólico, a gente não chama mais ácido fólico, é folato, e vitamina D, que também são coisas que são importantíssimas nas primeiras semanas de desenvolvimento do bebê. Então, por exemplo, 4 semanas, a mulher às vezes nem sabe que está grávida. Se ela não suplementou antes, ela vai ter um defeito, o bebê pode ter um defeito do tubo neural, que é aquele
aquele local que vai gerar o cérebro, a medula, entendeu? E causa doenças ou malformações ou abortos. Então, a gente precisa suplementar antes. Então, todo casal que quer ter filhos é de bom tom, antes das tentativas, não é durante as tentativas, é antes das tentativas, fazer uma preparação, né? Desinflamar, como eu falo o tempo todo. Vem desinflamar. Desinflama. Vai te ajudar tanto, vai te ajudar não só nisso, como na produção cerebral, no trabalho, na disposição para o dia a dia, vai melhorar tudo, vai melhorar a vida inteira. É isso, um casal que quer ter filho, pensa só naquele momento ali de fertilidade, que não tá conseguindo, esquece o todo. E que vai ajudar não só o filho, vai ajudar o casal, vai ajudar a mulher, vai ajudar o homem, vai ajudar todo o contexto. Vai ajudar a casa, porque assim, você vai ter um bebê, o bebê, quando ele crescer um pouquinho, ele vai ter os hábitos da casa. Sim, exatamente. Então assim, às vezes o paciente vem e traz o filho, né, que eu atendo crianças acima de 14 anos, obeso. Aí chega pra mim, não sei o que fazer mais, o meu filho come isso. Eu disse, a criança, o adolescente, ele tem acesso ao que você compra. Se tem na sua casa, é porque você comprou. Primeiro ponto, eu vou tratar a família. Na nutrologia, a gente trata os pais, junto com o filho que está obeso. Você acredita nisso? Acredito muito. Então, assim, nem adianta dizer que a culpa é do adolescente, não, a culpa é da família. É a família que está dando acesso àqueles produtos industrializados. E graças a Deus, o tratamento na criança e no adolescente, se ele entra realmente num tratamento, é mais fácil de perder peso do que um adulto. A gente consegue um resultado, inclusive, mais rápido, se ele entra, né? Meus adolescentes têm resultados fantásticos, assim, entendeu? Mas a família juntou junto. Sem mudar a família junto, não vai dar. Todo mundo no mesmo bar. Exato. Perfeito. A gente vai falar agora sobre a mentoria de médicos. Então, a gente tem, como eu sou nutróloga, né? Eu tenho um título de especialista, então algumas pós-graduações no Brasil me chamam para dar aulas. Então, assim, eu sou professora da pós de nutrologia da Sanar, e a gente tem lá no núcleo, o Dr. Gabriel Almeida, ele faz, né, educação continuada, tem uma pós-graduação de obesidade, onde a gente dá algumas aulas e ajuda alguns médicos. Então, na verdade, assim, eu dou aula para médico, ajudo os médicos, né, nessa área tão específica que é a obesidade, né? Hoje em dia, né, nos Estados Unidos já tem uma área específica da medicina da obesidade. Aqui a gente está tentando colocar também, porque a obesidade, ela é um assunto extremamente complexo. Imagine que a gente tem uma pós-graduação de 2 anos em obesidade, para você ver o tanto de assuntos que a gente tem relacionado à obesidade. Não é simplesmente emagrecimento, não existe isso. Às vezes o paciente fica chateado quando vem no consultório, porque eu digo que obesidade não é uma coisa, não é um remédio, que agora está na moda Ozempic, não é ele. Ele vai te ajudar, óbvio que vai te ajudar. É o que a gente tem de melhor atualmente para o tratamento de obesidade. Remédio é o Ozempic. Só que a obesidade, ele é multifatorial. A gente vai ter tudo isso que eu falei para você, todas essas mudanças que eu tô falando para a gente melhorar, a gente vai precisar no paciente com obesidade, sendo que no paciente com obesidade tem um grande fator, que a gente às vezes não fala, que é o fator emocional. Ansiedade, depressão, compulsão alimentar, tudo isso no obeso é muito grande, é muito supervalorizado mesmo, entendeu? E a genética, que às vezes a gente acredita que aquela pessoa não tem força de vontade. Às vezes ela tem a genética completamente trabalhando contra. Aí que ela vai precisar mais ainda de nossa ajuda. Porque ela vai precisar dar todo o apoio nosso para ela pular a genética também. Entende? Então, assim, quando eu falo de obesidade, é um assunto maravilhoso. Eu amo falar sobre obesidade, porque eu vejo muito. Então, na medicina, a gente ainda tem muito preconceito. Tanto na medicina como nas outras áreas de saúde. No sentido de que o paciente está tomando remédio para emagrecimento, não pode nem falar, né? Pra que você tá tomando remédio para emagrecer? Gente, obesidade é doença. Doença, perfeito. Parar com esse preconceito. Então, assim, a gente eu dando aula para médicos, explicando, né, todas essas nuances que a gente conversou aqui, eu pretendo com isso que outros médicos de outras áreas percebam que a obesidade é uma doença e, principalmente, que ela influencia em todas as doenças. Então, ela vai influenciar no paciente que tem câncer, vai influenciar no paciente que tem uma doença autoimune, num paciente que tem uma doença inflamatória intestinal, por exemplo, é muito importante tratar a obesidade. Então, na verdade, o profissional de saúde, não só o médico, você sabe disso que você é profissional, ele vai estar lidando com a obesidade o tempo inteiro.
Então, a gente precisa saber tratar, precisa saber acolher também, isso é importantíssimo. Acolher o paciente com obesidade. O paciente de obesidade, a última coisa que ele não tem é força de vontade. Ao contrário, ele tem tanta força de vontade que muitas vezes já tentou tratar a obesidade dele inúmeras vezes, entendeu? E vive, às vezes, muito naquele efeito sanfona. Então, a gente precisa ajudar, a gente precisa acolher. Eu detesto quando o paciente chega pra mim e diz, porque eu fui no médico, ele disse pra eu fechar a boca. Sinceramente, olha, chega a me arrepio de raiva. Não existe dizer pra uma pessoa doente, imagine você chegar pra um paciente com câncer e dizer um absurdo desse, entendeu? Tipo, vamos dar um exemplo. Basta fazer a quimioterapia. É mais ou menos por aí. A solução é essa? Basta fazer quimioterapia? Não. Muito bom. Então não basta fechar a boca, isso é um absurdo. Existem várias coisas relacionadas que a gente precisa ajudar, entendeu? E meus pacientes, eles ficam comigo por anos. Eu trato por anos. Volta lá. Muitos já sem obesidade, lógico, graças a Deus, mas com a sombra da obesidade. Porque se eu deixar solto, e a gente sabe disso nós dois juntos, que se a gente deixar solto, ela pode voltar também. Por quê? Porque o organismo foi todo modificado e preparado para qualquer momento voltar para o estado de obesidade. Exatamente. E você falou com relação à saúde, obesidade em termos de saúde e além. Porque a questão social, a questão mental, a questão de produtividade também. Tudo isso impacta. Muitas coisas. Então, tecido adiposo ele é muito inflamatório. Ele, por si só, a gente não falou de citocinas, por si só, o tecido adiposo faz inúmeras citocinas, que não ficam só ali. Vai pro cérebro, atrapalha neurotransmissor, baixa a produtividade cerebral mesmo, entendeu? Então, assim, a obesidade é uma doença. Então, a gente precisa tratar a doença, tá? Então, e de forma que eu falei mesmo, acolhedora. Acolher e saber junto com o paciente. Por isso que outros médicos, é importante outros médicos conhecerem, porque eles, ao lidar com o paciente com obesidade, eles vão ter um acolhimento, eles vão saber o que é que está por trás, quais são os mecanismos envolvidos. E, inclusive, a gente tem muito paciente médico obeso que saiu da obesidade depois da pós e dos cursos de obesidade, para você ter noção como é importante você ter esse conhecimento, até para você mudar o outro. O que você mais vê na rede social são médicos que trabalham com isso, que foram obesos, que colocam as suas histórias e falam das dificuldades, que é por aí mesmo. A gente começa se conscientizando, né? Para a gente poder conscientizar os outros. Perfeito. E o conselho para médico que está iniciando agora? O conselho, a medicina é muito mais ampla, né, do que a gente aprende na faculdade. Às vezes a gente sai da faculdade querendo só receita de remédio. Então, a gente tem que tratar a medicina de uma forma integral. Então, tudo está reunido, tanto, né, estilo de vida, espiritualidade, relacionamento interpessoal. Tudo isso influencia na doença, na gênese de uma doença. Então, a gente tem que sair com a visão mais ampla do ser humano, sabe? Sim. A gente está tratando o ser humano. O ser humano não é só um comprimido que vai resolver. Então, tem tudo isso que eu falei que entra na gênese da doença. Sempre buscar se atualizar. A gente tem aí, só enquanto eu estou falando com você, se eu abrir meu celular, eu vou ter mais de 200 atualizações de artigos científicos. Só na minha área. Só na sua área. Né? Imagine nas outras áreas. Então, manter-se atualizado, ter senso crítico, de saber ler um paper, que a gente fala, um artigo, e de também saber traduzir o que é que as pessoas estão falando sobre aquele assunto, né? A mídia, isso é também importante. Às vezes saem umas notícias super sensacionalistas na mídia. Meus pacientes são ótimos, porque eu dou aula também para eles. Então, quando sai um desse, eles já ouviram de mim, né? Em algum momento. Então, eles sempre mandam a mim, doutora, e isso? Aí, do outra lá, lembra que eu falei sobre isso, isso e isso? Que medicamento medicamento, tem efeito colateral. Então, não é para usar medicamento de forma, né, não criteriosa, sem acompanhamento médico. Então, assim, se o profissional sai da faculdade sabendo tratar, ele também precisa saber que sem o acompanhamento dele, não vai ser adequado. Então, passar a receita de corredor não existe, né? Às vezes, um parente nosso, eu tô sentindo, me receita uma coisinha aí. Não, é consulta. Você vai lá na consulta, a gente vai conversar, eu vou conversar com você, olhar seus exames. Entendeu? Então, assim, começar por aí, abrindo a mente para acolher o ser humano, já é enorme, já é um
um fator enorme. E se atualizar sempre. Eu vou expandir essa mensagem para todos os profissionais de saúde, principalmente o de educação física. Exatamente. Não é só pegar um aluno, um paciente ali e passar um treino. Como você falou, receita de corredor, tem muitos também. Passa um treino para mim. É assim mesmo. Mas tem que ter todo um processo para chegar até o objetivo do aluno ali e ajudar. Você até na hora que você está fazendo a anamnese, muda às vezes, né? Muda completamente o treino que você tinha pensado para aquela pessoa, quando você conversa com ela. Imagine uma consulta também, né? Perfeito. Médica, o tanto que você não modifica de conduta. Perfeito. Doutora, faltou perguntar alguma coisa? Acho que não. Eu acho que eu falei foi muito. Não, falou demais, falou ótimo. Todo mundo entendeu, todo mundo vai aplicar agora o que conversamos aqui, o que a senhorita nos alertou. E eu queria que deixasse uma mensagem para o público. Bom, minha mensagem principal é olhar para si. Olhar para si no sentido de melhorar seus hábitos é importantíssimo. Tá? Ninguém é mais importante para você do que o seu corpo. E o seu corpo é o seu templo, então você precisa cuidar dele. Cuidar com o que você se alimenta, cuidado com o seu sono, né? Cuidado com quem você se relaciona, cuidado com o que você escuta, né? Sempre ter espiritualidade, separar um tempo para você, isso tudo é mais importante. Eu acredito numa medicina integral, eu acredito no bem-estar total do indivíduo. Perfeito, perfeito. Eu quero agradecer a todos que estão ouvindo, escutando, assistindo, que curta, comenta, siga a doutora, já ela vai deixar o Instagram dela aqui, e principalmente agradecer a doutora. Eu que agradeço a oportunidade. Que falou aqui, tudo que apresentou para todos aqui, muito obrigado mesmo. Obrigada, Lucas. E qual é o seu Instagram? doutoriloa.nutróloga, né? Ótimo, muito obrigado e até o próximo.